Graça e paz, queridas irmãs, estamos aqui para mais um dia de devocional e o tema de hoje é equilíbrio, disciplina e constância. Eu já convido você a abrir a sua Bíblia lá em Provérbios 1, do 1 ao 4, que vai dizer assim: Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudaram a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direto e correto, ajudar a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Os versículos de hoje associam algumas virtudes importantes à sabedoria, mas além do equilíbrio e disciplina, destaco também a constância. Essas três qualidades imprescindíveis parecem faltar em nossa geração, e é nosso papel resgatá-las se quisermos experimentar a cura das nossas raízes e auxiliar na restauração das outras pessoas. A primeira companheira da sabedoria é o equilíbrio. Para muitos, o equilíbrio está fora de moda e é 8 ou 80. Não raramente as mulheres assumem atitudes extremas e abandonam o bom senso, que é intrínseco ao sábio. Isso não quer dizer que devemos agradar a todos, tampouco que seremos guiadas pela conveniência. O equilíbrio é saber viver com estabilidade, ser forte e, ao mesmo tempo, flexível. É ter entusiasmo, sem para isso, agir com insensatez. A constância é outra companheira da sabedoria. Esta também anda em falta atualmente, já que muitas vezes é subjugada pela empolgação e falta de persistência. A inconstância é descrita por Paulo como carência de direção, ou seja, uma pessoa que se deixa guiar pelas emoções, levada de um lado para o outro pelas ondas e jogada para cá e para lá. Efésios 4:14. Siga seu coração, não é o que dizem? No entanto, a mulher cujas raízes foram curadas e estão agarradas em Cristo dá espaço ao Espírito, em vez das emoções, a fim de que ele conduza o barco. Finalmente, a terceira amiga da sabedoria é a disciplina. A palavra hebraica musar, instrução, disciplina, significa ser treinado por um instrutor que põe o dedo na nossa frente e nos abençoa com verdade. Mas quantas vezes resistimos às instruções e correções necessárias? Você pode se lembrar do profeta Natã, confrontando Davi em seu pecado de adultério com Betseba. 2 Samuel 12, do 1 ao 12. Davi tinha muitos homens de confiança ao seu redor, mas somente um teve coragem suficiente para corrigi-lo e lhe falar a verdade. E ao ouvi-la, dói, arranca pedaços. Contudo, infelizmente, muitas pessoas gostam de ter benefícios sem custo, sem disciplina e, se possível, com rapidez. Isso não existe. A sabedoria vem diversas vezes por meio da dor, do confronto, do sacrifício, dos erros, sofrimentos e tempestades que enfrentamos ao longo da vida. Mulher, para ser sábia, você precisa recuperar a disciplina, a constância e o equilíbrio. Assim, você se tornará uma mulher ainda mais resistente, prudente, forte, sensata e sábia. Creio que está aberta a temporada de treinamento. Permita-se ser treinada na escola do Espírito Santo. Amém. E que palavra, né, queridas, que a gente recebe nesse dia de hoje. Equilíbrio, disciplina e constância, né? E tudo isso são fontes de sabedoria.
para a nossa vida, né? E aqui a autora vai destacando cada ponto desse. O primeiro, ela fala sobre o equilíbrio e a importância de nós sermos equilibradas, né? Nem ser 8, nem 80, mas ter equilíbrio em tudo que fizermos nas nossas vidas, né? Em meio a essa caminhada, muitas vezes também a gente não vai agradar a todo mundo, né? Nem Cristo agradou, mas nós precisamos sempre de equilíbrio, e precisamos ser guiadas pelo Espírito Santo para ter esse equilíbrio, né? Ter domínio próprio, ter também clareza das coisas que nós devemos fazer, da hora de falar, da hora de calar, da hora de se expor, da hora de se resguardar, mas tudo isso é uma questão de equilíbrio nas nossas vidas. Então isso é necessário, né? Para que nós possamos viver. E aqui ela vai dizer, o equilíbrio é saber viver com estabilidade, ser forte e ao mesmo tempo flexível. É ter entusiasmo sem para isso agir com insensatez, né? Não vamos ser insensatas, mas ser entusiasmada, né? Na medida certa, na medida correta, né? Então, uma vida equilibrada é tudo. É tudo. Então, que nesse dia de hoje, nós venhamos guardar firmemente no nosso coração, né? Essas companheiras, o equilíbrio, a disciplina, a constância, né? Esse primeiro ponto que nós estamos enfatizando sobre o equilíbrio, né? Que nós possamos ter uma vida equilibrada, uma vida não estagnada e nem uma vida de excessos, mas uma vida guiada e equilibrada pelo Espírito. A segunda que ela destacou como companheira da sabedoria foi a constância, né? E muitas pessoas acham que ser constante é você o quê? Eu dou tudo, sem reservas, não. Porque nós somos seres humanos, né? Nós temos limitações, nós temos nossas emoções também, que muitas vezes quer atrapalhar, né, na nossa caminhada. Então, tudo isso requer o quê? A gente ter o quê? A constância, e ter na mente que essa constância nada mais é de que se todos os dias você fizer pelo menos 1% do que deve ser feito, você já fez bastante. Vai ter dia que a gente vai entregar 50%, vai ter dia que a gente vai entregar 25%, vai ter dia que a gente vai entregar 1%. O que importa é você não parar, você ter a constância de permanecer, mesmo que você não consiga entregar 100%, né? Se você conseguir entregar 1% a cada dia, já é algo, né? 1% é melhor do que nada feito. Então, ter constância é isso, né? E ela vai aqui falar sobre a inconstância, que é descrita por Paulo como carência de direção, ou seja, uma pessoa que se deixa guiar pelas emoções, levada de um lado para outro pelas ondas e jogada para lá e para cá, né? E ela aqui destaca, siga seu coração, não é isso que dizem? E nós, como cristãs, nós devemos saber que a nossa vida não deve ser dirigida pelo nosso coração, ou seja, pelas nossas emoções, porque o nosso coração, ele é enganoso, né? Então, nós não podemos viver com essas emoções que nos jogam de um lado para outro. Um dia eu tô lá em cima, outro dia eu tô lá embaixo, e essa emoção que ela vai dirigir na minha vida. E não é por essas emoções que nós devemos ser dirigidas, mas sim pela palavra de Deus e o que Ele diz. Por isso a importância da gente sermos constantes na leitura da palavra, na alimentação do nosso espírito, para que quando as emoções vierem nos enganar, porque a palavra vai dizer que o nosso coração, ele é enganoso, né? Então nós não devemos se basear no que o coração diz, né? Não é, se o seu coração diz, é o que vai te fazer feliz. Isso está errado, isso é antibíblico.
porque o nosso coração, ele é enganoso, né? Ele é enganoso. Então, na verdade, as nossas emoções, elas têm que ser direcionadas ao Senhor. Senhor, toma conta das minhas emoções. Porque se o Senhor não dominar elas, elas vão me dominar e vão me levar a uma morte espiritual. E ser constante é isso, né? Não é você, eu vou fazer tudo de uma vez e vou... Não. Constância é você fazer, nem que seja um pouquinho cada dia, mas você se manter o quê? Perseverante, porque você tem um propósito, né? Eu tenho esse propósito. Então, eu preciso ser perseverante. Então, a constância, ela vai nos mostrar o quê? A nossa perseverança, né? Então, que nós possamos ser perseverantes no Senhor e entregar as nossas emoções a Ele e não ser levadas de um lado para o outro. Em terceiro e último lugar, ela vai dizer que a amiga da sabedoria é o quê? A disciplina. E aqui ela vai usar a palavra hebraica, musar, que quer dizer instrução, e disciplina, que significa ser treinado por um instrutor, que põe o dedo na nossa frente e nos abençoa com a verdade. Mas quantas vezes resistimos às instruções e correções necessárias, né? Então, nós estamos em constante treinamento, né? A nossa vida, ela é um teste constante. Então, para tudo isso, a nossa vida, ela deve ser disciplinada. O Senhor, Ele é um Deus organizado. Ele não trabalha, não opera em meio à bagunça, à desorganização. Por isso que quando nós temos um novo nascimento, o Senhor vem reorganizando tudo que está dentro do nosso coração. Porque Ele trabalha com o quê? Com disciplina, né? Mas aqui ela vai destacar. E quantas vezes nós o quê? Resistimos, né? Resistimos às instruções que são necessárias e às correções, né? E aqui ela vai citar o exemplo de Davi e do profeta Natan, que ele foi o único que teve coragem de ir a Davi e dizer, Davi, você pecou. Isso aqui tá errado, isso aqui não agradou a Deus, né? Então, e aqui ela destaca, né? Davi tinha muitos homens de confiança ao seu redor, mas somente um teve coragem suficiente para corrigi-lo e falar a verdade, né? E ouvir a verdade sempre dói, né? Mas eu vou destacar também esses últimos trechos, que ela vai dizer assim: contudo, infelizmente, muitas pessoas gostam de ter benefícios sem custo, sem disciplina e, se possível, com rapidez. E isso não existe, né? A sabedoria vem diversas vezes por meio da dor, do confronto, do sacrifício, dos erros, sofrimentos e tempestades que enfrentamos ao longo da vida. Então, se a gente quer adquirir sabedoria no Senhor, se a gente quer ter uma vida disciplinada, uma vida equilibrada e uma vida com constância, isso vai nos requerer algo, né? E vai nos tirar com certeza da nossa zona de conforto. Não vai nos poupar de sofrimentos, porque é através dele que o nosso caráter é moldado, né? Nós só vamos conseguir enxergar e ver o Deus que acalma a tempestade no meio da tempestade. Nós só vamos saber quem é o Jeová Rafá, o Deus que cura, quando o quê? Quando nós precisarmos de uma cura. Então vai ser necessário processos que muitas vezes vão ser dolorosos na nossa vida, mas isso tudo vai criar algo em nós, né? Vai criar algo em nós. Então, não existe adquirir essas coisas com facilidade, né? E com rapidez. Não. É um processo. É um dia de cada vez. Cada dia o Senhor vai nos transformando de glória em glória, né? E aqui ela enfatiza no final e vai dizer assim: mulher, para ser sábia, você precisa recuperar a disciplina, a constância e o equilíbrio. Assim você se tornará uma mulher ainda mais resistente,
prudente, forte, sensata e sábia. E olha quantos benefícios a gente adquire quando a gente aceita as instruções do Senhor, quando a gente tem uma vida equilibrada, quando a gente tem uma vida disciplinada e quando a gente se mantém constante no propósito, né? E aqui ela termina dizendo: creio que está aberto a temporada de treinamento. Permita-se ser treinada na escola do Espírito Santo. Amém. Que possamos fazer parte dessa escola, né? Estarmos abertas a sermos treinadas por esse Espírito Santo, que tanto nos ama, que nos consola, que nos ajuda, que nos dá direção, que nos ensina como orar, né? E que possamos, sim, crescer cada dia mais na graça, no conhecimento e na sabedoria de Deus, para que possamos ter uma vida equilibrada, disciplinada e constante. Amém. Deus abençoe o seu dia, que Deus fale tremendamente ao seu coração, como Ele tem falado ao meu, né? Essa palavra de hoje foi uma palavra muito pontual e que nós precisamos dessa essência, nós precisamos desse equilíbrio, dessa disciplina e dessa constância, né? E só o Espírito Santo pode nos ajudar nessa tarefa, né? Então, que o Senhor abençoe o seu dia e amanhã, permitindo o Senhor, estaremos aqui para mais um dia de devocional. Deus te abençoe.